Testemunho de casamento restaurado. Não tenha medo de deixar ir. Esperança, como tudo isso começou? Minha jornada começou em novembro. Eu estou casada há 9 anos. Estávamos em uma viagem em família quando tudo veio à luz. O marido terreno já vinha se comportando de maneira estranha. E bem, se é que ele já tinha outra mulher, pois essa era a segunda vez que isso acontecia. A mesma coisa aconteceu há 7 anos, mas daquela vez ele se arrependeu e voltou muito rápido. Então não houve uma grande mudança no meu coração. E na minha vida, eu continuei sendo uma constante goteira. Briguenta, mal-humorada, irritada, rixosa, ciumenta. Brigava com ele por tudo. Não respeitava a autoridade dele. Até tirei a autoridade dele sobre as nossas filhas, tomando decisões e fazendo coisas escondidas dele. Hipócrita e fariseia em todos os sentidos. Diante dos outros, a boa pessoa, mas com meu marido e minhas filhas, a pior. Eu até fui uma adúltera em pensamento por muitos anos. Semei muita dor no coração dele e bem, como já sabemos, mandei ele para os braços da outra mulher. E dessa vez foi bem diferente. Eu pensei que aconteceria a mesma coisa, que ele se arrependeria rápido e tudo voltaria ao normal. Mas não, eu estava errada. Naquela viagem, eu percebi quanto ódio, repulsa e dor eu havia semeado em seu coração. De sua boca saiu o que eu nunca pensei que ouviria na minha vida. Bom, ele me disse que não queria mais nada comigo, que há 6 meses ele tinha noivado, que tinha prometido a outra mulher que iria morar com ela e que comprariam tudo o que fosse necessário para a sua nova casa, que pediria o divórcio. Depois dessa confissão, ele ficou ainda mais imprudente e não quis saber de nada. Minha vida desmoronou em um único instante. Me senti estranha em saber o quão diferente ele ficava quando ia encontrá-la. Emagreci muito. Não tinha mais esperança no meu casamento. Eu via o meu marido tão entusiasmado, dando tanto carinho e amor a ela, que definitivamente eu pensei que não havia nada que eu pudesse fazer. Como eu iria mudar os sentimentos dele? Conheci o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. E assim comecei a colocar em prática. Então eu comecei a procurar depoimentos no site ajudamatrimonial.com e vim até um encorajamento diário. Aqui eu comecei a ler, pesquisar e encontrei a avaliação de casamento, que eu não preenchi por desconfiança e descrença. Vários dias se passaram e eu finalmente preenchi. Eu esperei ansiosamente pela resposta e ela veio e respondeu a muitas perguntas que eu tinha. Foi assim que eu cheguei ao RMI. Agora eu sei que foi Deus quem me conduziu ao meu encontro divino. Como Deus transformou você, Esperança, e Ele transformou a sua situação, conforme você o buscou de todo o coração. A minha situação mudou quando eu comecei a perceber que eu mesma havia destruído a minha casa, que eu mandei o meu marido terreno para os braços de outra mulher, e agora como eu poderia exigir que ele a deixasse se encontrou amor e atenção nela? Fui eu quem destruiu tudo, nada ficou de pé. Eu descobri que tudo ao meu redor estava em ruínas. A dor que eu sentia era muito intensa. E ainda mais, eu não podia contar a ninguém sobre isso. Sofrendo sozinha, noites sem dormir, lágrimas caindo. Eu não pude provar nada. Eu não queria que as meninas e outras pessoas descobrissem porque eu sentia vergonha e humilhação por tudo o que estava acontecendo. Os únicos que ficaram sabendo de tudo foram os meus sogros e a minha filha mais velha. Infelizmente, ela descobriu porque eu fui tola, escandalosa, e ela escutou o que nunca deveria ter ouvido, como eu lamento. Como poderia escondê-los naquele momento? Nós 4 estávamos trabalhando e, obviamente, eles perceberam a diferença que havia entre nós. Mas tive que implorar a eles que eu não queria que mais ninguém descobrisse. Nem mesmo meu marido terreno soube que eles sabiam. Graças ao meu Pai Celestial, ninguém mais descobriu. Meu Pai Celestial me passou pela fornalha ardente
Mas ele não deixou eu me queimar. Ele me quebrou e está me moldando conforme a vontade dele. Eu sou o barro e ele é o melhor oleiro. Então eu estou me deixando ser moldada por ele. Se ele não gosta do que vê, volta e desfaz. Só ele sabe como quer que eu seja. Então não importa quantas vezes eu tenha que fazer. Minha vida está nas mãos dele. Ele sabe o que é melhor para mim, sua filha. Esperança, quais os princípios da palavra de Deus, ou princípios dos nossos recursos, que o Senhor te ensinou durante essa provação? Não enfrente outra mulher. Eu nunca o fiz. Sem mensagens, sem ligações, eu parei de brigar com meu marido terreno. Ganhar sem palavras. Foi difícil para mim e ainda é difícil para mim ficar completamente calada. A princípio, eu cometi o erro de perguntar sobre os sentimentos que ele professava por ela e seus planos. Um grande erro. Que dor eu estava me causando. Agora eu entendo quando Deus diz: o homem faz os planos, mas é Deus quem guia os seus passos. E de fato, nada do que o meu marido disse que faria aconteceu. Então não devemos nos preocupar com nada do que eles dizem. Sujeitar-me ao meu marido terreno desde o primeiro momento em que comecei a obedecer mudou a situação. Eu entendi que meu marido terreno não tem vontade própria. Deus é quem guia o coração do rei para onde ele quiser. Larguei as redes sociais, larguei o Facebook, deletei, não queria saber nada do que meu marido estava fazendo. O removi dos meus contatos para não ver o status dele do WhatsApp também me ajudou muito a encontrar tranquilidade. Deixar ir o meu marido, com certeza, foi o que mais me ajudou. Fiz de tudo para consertar as coisas, mas nada adiantou. Eu desisti. Eu entreguei a minha vida, eu entreguei tudo ao meu Pai Celestial. E quando eu entendi o significado do título do livro, que é Como Deus pode e vai restaurar o seu casamento, em nenhum lugar fala que podemos fazer isso. Então eu saí do caminho do meu marido, o libertei, até chegar ao ponto de não querer a restauração. Eu tinha focado no meu amado e só tinha ele. Eu tinha tudo, então por que querer e desejar ter ao meu lado um homem que me desprezou e me rejeitou? Eu disse ao meu pai que a sua vontade fosse feita e não a minha. E se meu marido partisse da mesma forma, eu ficaria com a melhor parte, com meu amado, como meu eterno amor, como o melhor marido e melhor pai para as minhas filhas. Eu não perdi nada, pelo contrário, eu ganhei tudo. E como Erin disse, não é até perdermos tudo que ganhamos tudo. E assim eu ganhei. Não tenha medo de deixar ir. Ler salmos e provérbios todos os dias renova e refresca sua mente. Ouvir louvores e tudo que nos mantém de bom humor. Pare de ouvir música do mundo, por assim dizer, pois elas só falam de despeito e traição. Então o que elas fazem é nos mergulhar na dor. Não contar nada a ninguém é essencial, pois não há ninguém para nos dizer o que fazer ou como reagir. Somente Deus nos ouvirá. Precisamos deixar que Ele nos guie. Sem dúvida, seguir todos os princípios que encontramos nos livros nos levará à vitória, porque andamos de mãos dadas com o nosso Pai. Esperança, quais foram as horas mais difíceis que o Senhor te ajudou a atravessar? Os momentos mais difíceis que o meu Pai Celestial me ajudou a passar, sem dúvida, foi o momento em que ele confessou tudo e tudo que ele me disse, que não queria mais ficar comigo, que ia sair com outra mulher, que ela o tratou muito bem, que conquistou o coração dele com suas atenções. Quando a minha filha mais velha descobriu, como eu disse, que a culpa era minha, meu marido exigiu que a respeitasse e também exigiu de mim. Então eu concordei voluntariamente quando ela soube que ele iria encontrá-la ou que havia passado a noite com ela. Quando eu ouvi escrever para ela aqui na minha casa e eles mandavam fotos um para o outro. Quando ele ligou para ela do nosso quarto de casal, e eu ouvi quando ele disse a ela, meu amor, e eu estava presente e ele só me disse que eu tinha que entender que ele já tinha outro compromisso e tinha que ligar para ela.
Ele ficava dias inteiros sem me fazer uma única ligação e quando fazia, era apenas para lhe fazer favores, nunca perguntava como estávamos ou como nos sentíamos. Quando eu descobri que tinha levado ela à praia para passear, todas as rejeições que ele me fez, foi muito difícil sentir que a única coisa que sentia por mim era desprezo. Ele fugia de mim. Apesar de morar na mesma casa porque ele nunca saiu, éramos dois estranhos. Nada mais nos unia. Não tínhamos nada em comum. Às vezes, ele me procurava para ter intimidade. Mas no dia seguinte era como se nada tivesse acontecido. Eu me sentia usada pelo meu próprio marido. A sua indiferença. Ele me disse que eu era forte e que ia superar isso rápido. Ele voltou para casa com uma camiseta que ela, sem dúvida, lhe deu de presente. Mas eu nunca disse nada. Apenas passei a ferro e deixei no guarda-roupa dele. Houve dias em que ele estava bem e me tratava com carinho, mas a sua atitude mudava repentinamente. Agora eu sei que eu ultrapassei o limite da cerca de espinhos que meu amado tem ao meu redor. Não havia mais nada que desse a ele uma razão para ficar comigo. Esperança, qual foi o ponto de virada da sua restauração? O ponto de virada foi quando eu deixei ir, sem perguntas, sem choro, sem procurar nada. Já que Deus estava no controle de tudo, entendendo que eu não era a autoridade do meu marido terreno, que eu tinha que sair do caminho dele, que não era problema meu o que ele fazia, ou deixava de fazer, ou dizia que meu amado era sua autoridade e só ele o chamaria para prestar contas. Percebendo que eu era mais pecadora do que o meu marido terreno, meus pecados se tornaram enormes em comparação com os dele. E se meu Pai Celestial me perdoou e não iria mais se lembrar das minhas faltas, então quem era eu para negar-lhe o perdão e lembrá-lo do que ele fez? Eu não mencionei mais nada. A restauração não era mais a minha prioridade. Eu já tinha tudo que a minha alma precisava. Compartilhe conosco como isso aconteceu, Esperança. Seu marido simplesmente apareceu? Bem, meu marido terreno foi transferido por 20 dias devido ao trabalho para outra cidade. E eu estava feliz preparando as roupas dele. Dentro de mim, eu só pensava que eu ia poder ter todo o tempo para mim e para o meu amado. Seríamos só nós três, meu amado, nossas filhas e eu. Então não havia motivo para desespero ou preocupação. Pelo contrário, eu estava feliz. E assim aconteceu. Foi nessa época que aconteceu, uma noite bem tarde, exatamente 1 da manhã. Chegaram algumas mensagens no meu celular e eram dele dizendo: te peço 1000 vezes perdão, me perdoe por tudo que eu te fiz. Te amo, mamãe linda, te amo. Todo louvor é para o meu Pai Celestial, que fez isso por mim. Embora eu admita, eu não me comovi, eu peguei leve. Eu respondi gentilmente que se o que ele queria era que a gente seguisse em frente e esquecesse de tudo, que seria assim. Eu te amo, meu amado. Com o seu amor eu tudo posso. Esperança, você suspeitou que a sua restauração estava perto de acontecer? Não me passou pela cabeça que isso ia acontecer. Eu fiquei até conformada, porque eu sempre li nos depoimentos de muitas mulheres que a jornada delas durou muito tempo. 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Até li uma onde se passaram 9 anos. Bom, eu pensei que eu só estava lá há 2 meses. Então eu só disse que a tua vontade seja feita, Pai. É a sua hora. O que você quiser e como quiser. Esperança, você recomendaria algum dos nossos materiais em particular que te ajudou? A Bíblia, nossas cartas de amor. Como Deus pode e vai restaurar seu casamento. Uma mulher sábia, pela palavra do seu testemunho, devocionais diários, relatórios de louvor, os vídeos Seja Encorajado, os cursos online, salmos e provérbios. Esperança, você tem versículos bíblicos favoritos que gostaria de passar para as mulheres que leem seu testemunho? Promessas que ele te deu? Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Sião disse:
O Senhor me abandonou. Meu Deus me esqueceu. Eu sempre vos encorajo. De quem vocês têm medo? Homens mortais, que nada mais são do que erva. Vocês vão esquecer o Senhor, seu Criador, que estendeu o céu e firmou a terra. Vocês vão tremer continuamente, em todas as horas, por causa da fúria dos opressores, que estão prontos para destruí-los. Não tenha medo. Você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez, pois o seu Criador é o seu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta, como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. No impulso de indignação eu escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna eu terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Conheço os planos que eu tenho para você, planos para o seu bem e não para o seu mal, a fim de dar-lhe um futuro cheio de esperança. Eu, o Senhor, o afirmo. Minha nação inimiga, não se alegre com o meu infortúnio, pois mesmo que eu caia, eu me levantarei. Mesmo que as trevas me cerquem, o Senhor é a minha luz. Pequei contra o Senhor, e por isso suportarei a sua ira. Enquanto isso, Ele julgará a minha causa e me fará justiça. Israel, farei de você a minha esposa para sempre, minha esposa legítima, de acordo com a lei, porque eu te amo muito. Farei de você minha esposa e serei fiel a você, e então você me conhecerá como o Senhor. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das suas mãos. Esta é a aliança que eu fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. A glória desse novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Aquele que é paciente suportará o tempo que for necessário, e no final sua recompensa será a alegria. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? São muitos os versículos que aumentaram a minha fé e me ajudaram a seguir em frente. Eu teria que transcrever a Bíblia novamente. Esperança, você estaria interessada em ajudar a encorajar outras mulheres? Sim, eu vou continuar a minha caminhada para continuar aprendendo e assim ajudar outras mulheres que precisam dessa voz de encorajamento quando não temos esperança. De qualquer forma, Esperança, qual o tipo de encorajamento que você gostaria de deixar para as mulheres? Em conclusão, que sigam em frente, que se tivermos esperança, além de buscar um casamento restaurado, a coisa mais linda que podemos encontrar é o nosso amado. Ele deve ser o nosso foco principal, o nosso relacionamento com Ele. O resto vem junto.